O Atlético oficializou a prorrogação do vínculo de um titular importante da equipe, o volante Alan Franco, que está servindo a seleção do Equador. Está aí no YouTube da Itatiaia, vínculo ampliado. Postagem do Galo, contratado pelo clube em 2020 e com uma trajetória vitoriosa, Franco assinou novo compromisso com duração agora até dezembro de 2027. O Alan Franco tinha contrato até o fim deste ano só. Ou seja, o Galo prorroga o contrato dele por mais 2 temporadas, né? Ele tinha contrato até o fim deste ano, agora vai ficar disponível também em 2026 e 2027. É uma das carências, né? O Atlético precisava de resolver com relação a contratos do atual elenco, resolvido, portanto, o Alan Franco está com a sua permanência garantida. E tem uma reunião importante, Cirilo, na quarta-feira, para definição também desta janela, que está aberta no futebol brasileiro, a janela de exceções, até o dia 11 de abril. Nesta reunião de quarta-feira, a cúpula da SAF do Galo, com o comitê do futebol, eles vão definir se vai chegar mais alguém, se o Davidson, por exemplo, vai embora, vai se transferir, tem a proposta aí do Fortaleza na mesa. Por enquanto, essa situação não foi definida. Por quê? Primeiro, o Fortaleza estava envolvido no fim de semana, até o fim de semana, na final do Campeonato Cearense. Inclusive, perdeu para o Ceará, né, para o principal rival, a decisão. Agora, o Fortaleza tem o foco total aí nessa contratação do Davidson. E o Galo, o Paulo Brax, estava na Inglaterra. Ele que é o homem forte do futebol, executivo de futebol do Galo, agora vai se reunir com a cúpula da SAF. Inclusive, há uma expectativa de que o Cuca participe também dessa reunião importante, né? Ele que é o comandante da comissão técnica para se definir, Cirilo. Vai sair mais alguém? Vai chegar mais alguém até o dia 11 de abril? Porque depois, a próxima janela é uma janela pequena que ela foi esse ano definida para o Mundial de Clubes. Entre os dias 2 de junho e 10 de junho. Então é uma semana de janela, vale para todo mundo, mesmo quem não vai disputar, no caso do Galo, o Mundial de Clubes. Então ela vale. É uma semaninha ali e depois, a partir do dia 10 de julho até 2 de setembro. Essa janela quente, né? A janela do meio do ano também, para buscar mais reforços. Nessa do meio do ano, Cirilo, vai chegar. Agora, esta agora, pode ser que chegue pontualmente algum reforço aí, alguma oportunidade de mercado. Então, quarta-feira, essa reunião importante aí do Galo. Boa, Cláudio. Aliás, sobre esse assunto e vários outros relacionados ao Galo, importante destacar, hoje tem mesa redonda, né? Hoje temos mesa redonda, 9 da noite, comigo, com o Henrique André, com o Emerson Romano. Nós vamos ouvir o torcedor do Atlético nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo, que vai começar. O Galo está disputando o quê? Vai disputar título? Vai disputar G4? Quais os principais adversários do Atlético, os principais rivais do momento? E aí a gente vai trazer também hoje prêmios pra galera. Então todo mundo ligadinho conosco no YouTube da Itatiaia. Por falar nessa janela, questão de Mundial de Clubes, Cirilo, o Galo vai possivelmente bater o martelo dividindo as férias dos jogadores. Serão 15 dias nesse período aí de Mundial e os outros 15 dias lá depois do Brasileirão. Esse ano o Brasileirão até dia 21, né? De dezembro. A CBF mexeu no calendário ano passado e deu aos clubes esta opção, né? De fazer férias divididas no meio do ano e no fim do ano, porque as questões trabalhistas permitem que isso aconteça, né? Exato. O jogador até, não sei se vai gostar tanto, né? Acredito que não vão gostar. Não vão gostar, já estão acostumados ali com férias em dezembro, mas também, né? Tem campeonato até dia 21. Então fica muito próximo já do Natal e aí em janeiro a gente sabe que começa tudo de novo. Então a tendência é essa aí, os jogadores do Galo devem se programar para férias, 15 dias no meio do ano e 15 dias no final do ano. Notícia de hoje, boa, Cirilo, foi que Hulk e Júnior Santos estão na transição. Quem tá no YouTube, inclusive, separou algumas fotos ali, o Hulk trabalhando com bola, juntamente com os demais jogadores. O Rubens tá ali na foto, o Igor Rabelo. Então o Hulk fez uma parte boa do treino hoje com os demais jogadores. É o período de transição. E o Júnior Santos também. Júnior Santos que ficou mais tempo fora, né, do que o Hulk, jogou menos na temporada, mas há uma expectativa aí, né, de que os dois já estejam disponíveis para sábado. O Galo que vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, sábado 6h30, estreia do Brasileirão, e de lá o time já segue direto para Cusco, no interior do Peru, para a estreia da Copa Sul-Americana, que será na outra terça-feira. Então a expectativa é, vamos ver, o Hulk praticamente certeza, pelo que a gente conhece do Hulk, ficou menos tempo parado, e vamos observar aí essa semana como que vai ser a evolução do Júnior Santos também.
Como é que você vê esse Galo aí pra estreia no Brasileirão, Ali? Eu tô otimista, viu, João? Porque o trabalho é muito bem feito, né? Você tem um elenco que possibilita o Cuca algumas alternativas, ele tem um time bem definido, mas tem opções e tem os jogadores individualmente numa crescente, né? São vários os casos em que isso acontece, e coletivamente um time muito seguro, né? Um time que praticamente não toma gol, que tem jogadores decisivos, um time que entende o que o seu treinador quer e as coisas acontecem durante os jogos, né? Teve aí um tempinho para, sabe, dar uma treinada maior aí, porque o nível de enfrentamento agora vai ser mais forte, evidentemente. Então acho que o Atlético está num caminho que eu considero ideal. Aí um ou outro que pode chegar, um ou outro que pode sair, mas no todo o trabalho tem sido muito bem feito. E vai pegar um Grêmio bem impressionado, viu, João? Eu conversei com alguns colegas do Sul, porque o Grêmio não só perdeu... Renato Gaúcho já tá lá na mira, né? Já tá na mira de novo, né? Já tá aquecendo. Porque o Grêmio na Copa do Brasil foi um Deus nos acuda. Classificou nos pênaltis contra o Atlético. Duas vezes. Primeiro e depois contra o Atlético, foi aqui em Minas, né? E quase não foi pra final do Campeonato Gaúcho. E perdeu pro Inter. Então, assim, a pressão lá no técnico, né? O técnico que a turma lá fala, o técnico argentino, boliviano aqui, eu não sei se vai durar muito tempo, não. Vamos ver, né? É jogo na Arena do Grêmio, primeira rodada, e o Galo indo forte, né? Com as voltas do Hulk, provável também do Júnior Santos. Atlético, escrevam aí o que eu tô dizendo e me cobrem no futuro. Opa! Time que ganha Campeonato Brasileiro é time que tem defesa boa. É time que defesa funciona. O Atlético não está na Libertadores esse ano. O Cuca é um cara que sabe jogar Campeonato Brasileiro e que conhece o Atlético como ninguém. Digo aqui, no dia de hoje, o Atlético é seríssimo candidato a ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano. Porque é um time que não toma gol. Se o Cuca mantiver a defesa do Atlético arrumada como está, o Atlético é seríssimo candidato a ganhar o título do Campeonato Brasileiro desse ano. Anotem aí, escrevam e me cobrem lá na frente. Boa, João. Boa. E você fez uma lembrança importante, né? Se você pegar os rivais do Atlético nessa disputa aí, pelo menos os favoritos principais na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, eles estão na Libertadores. Tô falando aqui antes de começar o Brasileiro, viu? Pra me cobrarem lá na frente. Nós já anotamos. Atlético é seríssimo candidato a ganhar o Brasileiro desse ano. Tem um time competitivo, tem cara de time que ganha Campeonato Brasileiro. E tem um ótimo treinador, né? Porque normalmente, né, Ali? Tem esse time com cara porque tem um grande treinador. Exatamente. Porque normalmente os times poupam jogadores no Brasileirão. Sim. Nesse caso, você não vai poupar. O Galo talvez pode poupar na Sul-Americana, porque na Libertadores você não poupa. Conheço o Cuca, não vai de jeito nenhum. Não vai abrir mão de ganhar um Campeonato Brasileiro para disputar a Sul-Americana. De jeito nenhum. Tenho certeza disso. Certeza. O Atlético vai para esse Campeonato Brasileiro como o seu prato de arroz com feijão, meu amigo. E principalmente na primeira fase, né, ô Claudião? Em alguns jogos, se ele jogar com um time alternativo na Sul-Americana, mesmo assim é favorito. Dá pra rodar, né? Sem dúvida. Novidades sobre essa questão de Daverson, se ele vai, se ele fica. Tem algo novo? Deve avançar agora, Elton, porque estava esperando de fato a final do Campeonato Cearense, que foi no sábado. Então, depois disso, a situação deve de fato ter um desfecho, seja ele positivo ou negativo. A expectativa é de que o Daverson vá de fato para o Fortaleza, mas ainda não tem martelo batido. Só um ponto, eu, Thiago, se eu estivesse hoje na pele da comissão técnica do Atlético, eu não deixaria o Daverson sair. É mesmo? Não deixaria. Eu acho que é compreensível a saída, mas eu manteria o Daverson. Eu acho que é um jogador que pode ser útil nesse time. O Atlético teria ele e o João Marcelo para essa função. Você teria a possibilidade de ter o Rony pelos lados, jogando também em algum momento centralizado com o Hulk. Você teria a oportunidade de ter Rony, Coelho, o Júnior Santos, todos esses jogadores em algum momento jogando pelos lados do campo. E aí você teria que buscar só um ponta. E aí o elenco, para mim, fica completinho. Ô Thiago, mas envolve algo mais, né? Quando a gente vai discutir o tema Daverson, envolve algo mais. Eu acho que a questão financeira pro Daverson. Então, isso pesa. Você sabe que isso pesa e pesa bastante. Porque, às vezes, fica parecendo que é uma coisa, é uma via de mão única. Eu tô pensando em composição de elenco só. Composição de elenco só. Eu tentaria a manutenção do Daverson. Porque é muito difícil o Atlético... Se fosse eu, o Cuca, eu falaria assim, Daverson, fica. Fica mais um ano, renova mais um ano. Eu acho que o principal é o campo, tá? Eu não estou descartando aqui a possibilidade financeira que
apareceu para o Daverson do Fortaleza, mas se ele sente da parte do Cuca que realmente é um jogador, ele foi utilizado, mas eu acho que o Cuca deixou muito claro numa declaração. O Cuca praticamente ele fez uma decupagem de toda a proposta do Fortaleza. Sim, exatamente. Né? Então, assim, em qualquer time que eu vou falar a respeito, seja Atlético, Cruzeiro ou América, é quando o coletivo pede passagem sempre para mim para o individual. E esse individual hoje do Daverson, dentro daquilo que o Cuca entende como melhor de jogo para o Atlético, ele tem um pouco de dificuldade. Mas não é porque ele é um mau jogador. Não, é porque o sistema não o favorece tanto quanto o sistema lá do saudoso Milito para o Thiago Fernandes o favorecia quando ele abre o Hulk de um lado e o Paulinho do outro. E isso faz parte dos ciclos do futebol em qualquer clube, porque independente disso, a questão financeira, se o Daverson sente fé por parte do Cuca, mais utilizado, enfim, eu acho que a coisa poderia ser... Vou mostrar algumas coisas para vocês, porque o Daverson é um personagem riquíssimo, né? Super interessante. Nas redes sociais, ele abrilhantou o final de semana jornalístico com simples reações, movimentos. Gabriel, o que você tem aí pra gente? Joga na tela aí pra gente, o que a gente tem? Então vamos lá, são 3 momentos então, né? Primeiro, a pessoa manda, ó, não vai embora, Daverson. E ele manda uma carinha triste lá. Pô, não sei o que ele quer dizer com a carinha triste. Agora, gente, a gente tem até que fazer essa função de pegar e tentar destrinchar emojis. Destrinchar emojis. Descansando. Isso aqui ele assistindo Fortaleza e Ceará. Esse Daverson, ele ajuda a gente pra caramba. Ele fez um golaço no jogo, no treinamento de sexta-feira. Ele fez um golaço e o Mina colocou foguinho. Aí ele pega, ó, o emoji de novo, ele mandou foguinho, o Mina. Foguinho pelo golaço que ele fez. Aí o Daverson vai lá e manda. Chega quando? Chega quando? Chega, então o Daverson não para, né? Ele movimentou bastante aí, né, Thiago? Fez muita coisa. Falou da saída dele, falou do descanso e ainda perguntou pro Mina, tá chegando ele quando? Gosta, né? Você vai olhando ali o que o Daverson vai fazendo, é um misto de emoções. É o cara que entrega o Elton. Ele entrega tudo, entrega em campo, entretenimento, além boas entrevistas. Dentro de campo, ele entrega extra-campo. É um bom personagem. O Daverson é um personagem legal de acompanhar, interessante, faz bastante loucura e eu acho que o torcedor atleticano quer a permanência do Daverson também por isso. Não só pelo que ele já entregou em campo e ele tem entregado. Porque dentro de campo, para mim, ele entrega muito. Ele entregou na temporada passada nas classificações contra Fluminense e River Plate. Então, eu o manteria também por isso. Te pegou essa aqui do Mina, aqui, ele pegando e falando, chega quando? Não, porque eu acompanho meu amigo Thiago Fernandes. Como eu acompanho meu amigo Thiago Fernandes, eu sei que tem negociação acontecendo. Então não, é por isso, ele fala assim, chega quando? Quando eu falei, o Thiagão tá na vida. Ele pertence ao Cuca ainda, amigo. Ele tá fazendo o jogo dele. E ele é uma figura, né? Meteu um chega quando aqui pro Mina, velho. Mas eu vou te falar que esse do jogo do Fortaleza aqui e aqui, cara... Bom, e vamos falar a verdade, gente. O Cuca, isso disse. O Cuca, quando vai falar sobre ele, já fala assim: 2 pensão, a mãe está doente, é 3 anos de contrato pro jogador de tanto tempo. O cara já deu o aval dele. Sim. Então, assim, cara, porque se o Cuca quisesse muito ele falaria assim: não, é um jogador que eu confio, é um jogador que, né, o atleta tem que ver essa situação dele. Inclusive, 30% dos direitos econômicos. Desculpa. 10 milhões e 200 mil reais. E aí... eu estava falando das necessidades de contratação. E aí você busca um Fabinho, por exemplo, que pode ser útil ao elenco do Cuca, o próprio Cuca quer a contratação do jogador. Você busca um Tomás Pochettino, que para mim também pode ser útil, e você ainda mantém o Daverson. Para mim, o Atlético precisaria ainda, talvez, se precisasse, de um cara que pudesse ser o primeiro volante. Eu acho o Vilhaçante, o Matias Vilhaçante, o nome ideal, só que o Atlético não vai pagar os 15 milhões de euros que o Grêmio quer. Ô, Valor, você gosta do nome do Fabinho, do América? Cara, eu acho que é um valor, um nome interessante, mas
Por esses valores aí, com sinceridade, eu não acho interessante não, cara. Assim, você acha alto? Eu acho. 60% eu acho. Tá alto também? Não é meu muito. dinheiro, né? Antes que o Thiago... O dinheiro é seu. Eu gosto do Thiago. Eu tô assistindo foto. Não, o dinheiro, não é eu tô isso. brincando. Mas aqui, essa questão de salário... jogou pra cima. O dinheiro é seu, O Alencarzinho jogou pra cima. Quando é para favorecer o seu discurso, eu sei, fica tranquilo. Não é isso, é quando atrasou algo. Atrasou algo. Que absurdo, atrasou. Cara, Assim, agora eu chego e falo assim, o Fabinho é bom. eu não consigo pagar isso. Deixa eu fazer Mas uma em muitos brincadeira. momentos eu acho que o Figueiredo foi até também. melhor que ele. Muito melhor. Mas deixa eu fazer uma brincadeira. No Paro Ímpar. Pouco, não. No Paro Ímpar. A gente tá na rua, tá, gente? Jogando bola na rua, igual a gente jogava quando existia infância no Chinelo, tigol? Isso, no planeta. Tijolo ou chinelo? É. Tijolo ou chinelo? Lembro. Isso aí. Paro Ímpar, Fabinho ou Palácios? Fabinho. Eu prefiro o Fabinho também. Fabinho. E aí? Pô, o empresário do Palácios largou Não, o Palácio. peraí. Se o empresário do Palácio não prefere o Palácio... Mas então o Fabinho vai jogar na esquerda. O Palácio Não, direita. eu tô falando Paro Fabinho, Ímpar. Eu tô falando em valores e o que pode render. Fabinho. Porque eu acho que o Palácio ele tem Não, o potencial. Palácio mas- jogou. O Fabinho jogou muito na direita. Também. Também. O Figueiredo jogava mais pela esquerda. É. Por isso que eu não entendo muito esse olhar tão ótimo que o Cuca tem pro Fabinho. É pro lugar Porque do na Alisson direita. É pro Alisson. Mas, gente, mas na direita você tem ali o Júnior Santos que faz. Você tem o próprio o Rony que tá fazendo. Você tem o próprio numa necessidade. O Coelho flutua. Pra quê? Agora na esquerda, quem que tem? Não tem ninguém, cara. Que é o Bernardo. O Bernardo não faz o que o Coelho faz aí de perto. Coelho. E tá mal há muito tempo. Eu acho que ele olha pra esquerda e imagina o Coelho e o Rubens. Acho. Cara, Hoje. eu também acho que ele pensa Acho assim. que é isso. Agora, o Rubens, ele jogando de volante, primeiro volante igual ele jogou, no jogo treino ele jogou muita É que bola. ele tá muito bem, o tem Rubens. muita Ele tá jogando. serventia. Ele tá entregando a nota Exatamente. 6 onde Agora, quer que ele vá no campo. Ele Agora, faz uma três co- funções, pô. Agora, uma coisa que o Thiago falou que é importante lembrar, né, e a gente sabe disso. O Atlético já falou que chegou no limite da folha. Para chegar tem que sair, né? Então tem essa situação também. O Daverson sair para poder liberar espaço na folha para chegar. Agora é essa, entendeu? Entendeu? Eu não faço dinheiro. Eu não faço qualquer coisa. Falando em folha, Gabriel. Quem tem a maior torcida? Cruzeiro. Ô, Léo, a gente pode fazer um VT, um especial de uma semana, pegar o que o Gão falou de Copa de não sei o que lá, eu apresento os meus números aqui, a gente pode fazer um de não sei especial. o que lá. Supercopa dos Campeões da Taça Libertadores da América virou Copa de não sei o que lá. Vamos fazer um ver a especial. Vamos ver a reportagem do Lauro Lopes para depois vocês deitarem e rolarem. Fala lá. Se tem uma discussão que a galera gosta, é sobre isso, viu? Quem tem mais força? Quem manda nos estádios? Quem tem mais torcida? Na sua opinião, quem tem mais torcida? Atlético, Cruzeiro ou América? Atlético, é. Por quê? Porque os atleticanos, né? Quem tem mais torcedor? Atlético, Cruzeiro ou América? Cruzeiro. Por que é o Cruzeiro na sua Porque eu sou cruzeirense. Aí, já basta pra você, né? Isso. No dia a dia, o assunto já rende, né? Quando tem pesquisa nova, então, nem se fala. Um estudo recente, realizado pela Infomoney, trouxe novos números sobre o tamanho das torcidas. Cerca de 2.000 pessoas foram ouvidas em 5 regiões do país. E o ranking ficou assim. Com 24,8%, o Flamengo tá no topo da lista. Logo em seguida surge o Corinthians, com 19,4%. O primeiro mineiro a aparecer na pesquisa é o Atlético. O time alvinegro tem 4% da preferência nacional. Abaixo do Galo, na 10ª posição, tem o Cruzeiro. A equipe celeste somou 2,7% no levantamento realizado no mês passado. O América não apareceu no estudo. Com 2 pontos percentuais para mais ou para menos, esses são os números atuais das torcidas. Mas e aí, a galera nas ruas, será que concorda com isso ou não? Bora perguntar, né? Até a última estatística que saiu aí, não lembro qual foi a fonte, deu galo doido. Pois é, saiu uma nova aí dizendo que o Atlético tem 4% da preferência nacional e o Cruzeiro 2,7%. Pra você é isso? Perfeito. Assina embaixo? Assino, né? Tem nem o que falar, é o Cruzeiro, né? Maior de Minas. Por que, na sua opinião, é o Cruzeiro? Tem mais gente na rua, vai mais ao estádio, como é que é? Cara, da minha geração, o que eu vejo é pelo fato do Cruzeiro ter tido mais título na história, né? E aí, então, assim, no todo estado, agora que o Atlético tá sendo descoberto aí, né? Depois de 2013. Quem tem mais torcida em Minas, Atlético, Cruzeiro ou América? Pra mim é o Cruzeiro. Por quê? O
Cruzeiro é tradicional, desde os anos 70, de 70 para cá, e veio crescendo. Agora que deu uma queda, mas a torcida continua sendo melhor. Para mim, o Clube Atlético Mineiro. Por quê? Os últimos anos, nós crescemos demais, né? Devido à vinda de Ronaldinho Gaúcho, Hulk e companhia limitada. Seu Ronaldo, sua opinião, Atlético, Cruzeiro ou América? E eu concordo com ele. É o galão da massa. Ronaldo, agora nessa pesquisa, a torcida do América não aparece. Cadê os americanos? Os americanos estão tudo murcho. Pois é. Pelo visto, quando o assunto é o tamanho das torcidas, não faltam números, estatísticas e muita polêmica nessa discussão. Você acredita nisso ou não? Não, isso aí é balela. Isso aí não é verdade. Sua pesquisa aí tá por fora? Tá. Você é mentirosa. Fake news. Tá confiando, não? Não, essa é fake. Léo, eu discuto torcida aqui no Alterosa Esporte porque eu preciso discutir. Da porta da Alterosa para lá eu nem discuto assunto de torcida porque eu acho uma ofensa pro atleticano discutir torcida com o cruzeirense. É o cara que falou sobre 2013, cara, até 2013, por exemplo, você só tinha 2 vezes a melhor média de público do brasileiro. Enquanto isso o Galo já tinha 2001, 99, 96, 95, 94, 91, 90, 77 e 71. Ô Léo, o blog do ranking da CBF no Twitter, ranking_CBF, postou aqui um levantamento dos verminosos, pegando 47 mil jogos. E dos 47 mil jogos, o Galo tem a 3ª melhor média de público no futebol brasileiro, só atrás de Flamengo e Corinthians. Então, além de ser a maior de Minas, é a mais fiel. Sempre foi a mais fiel e isso não se discute. Eu vou contra-argumentar com um outro papel nesse ponto, tá? O que eu vou falar para vocês é o seguinte, o Fael acabou de falar dos anos 90 ali, que deve ter talvez a maior média, pelos números que ele colocou ali, acho que a maior média que ele colocou foi nos anos 90. Onde a torcida do Cruzeiro dividia-se em 3 competições. Dividia no Campeonato Brasileiro, a Supercopa dos Campeões, quando classificava para a Taça Libertadores da América, e a Copa do Brasil. 4 competições da qual ela tinha que se dividir, principalmente financeiramente. E não era uma época que o financeiro no Brasil não melhorou muita coisa não, mas naquela época ainda era bem mais complicado. Boa parte dos anos 90, até a metade, você não tinha ainda um plano real onde podia ter esse equilíbrio de finanças. Então a gente se dividia muito nessa condição. Não tinha somente o Campeonato Brasileiro que eles disputavam, disputava 4 competições. Fora isso, eu falei de 66 aqui, né, sobre a gente ter ganhado o Santos do Pelé, mas a torcida do Cruzeiro não ficou tão engajada por causa disso especificamente. Talvez a grande notoriedade da torcida ter crescido no interior foi por causa do Frelício Brandt ter aproveitado daquele momento em que Tostão, em que o Piazza estavam em destaque na seleção brasileira para levar eles para fazer essa turnê pelo interior, e assim cresceu demais a torcida do Cruzeiro. Eu vou questionar esse ranking aí apenas por uma condição. Disse que é os maiores times com preferência nacional, perfeito? E aí eu falo o seguinte, e aí eu vou falar de um time aqui que eu nem sou muito fã. O Vasco está com 4%. O Vasco estando com 4%, sabendo da notoriedade que o Vasco tem em termos de torcida no Norte e no Nordeste, já coloca aí meio que descrédito essa condição dessa pesquisa. E quando você coloca o Grêmio quase próximo do Atlético, o Internacional com 2, poucos por cento, também me coloca em xeque também a condição dessa torcida, porque não há essa disparidade tão grande. Podemos questionar aqui, por exemplo, Cruzeiro e Atlético por causa de uma condição de rivalidade. Eu discordo, porque a gente sabe dos números da torcida no interior. Agora, quando você tem o Vasco, que é um time que tem realmente, por mais que nos anos que passaram agora foi muito ruim, foi péssimo, ele não está nem próximo do Palmeiras ou do São Paulo, aí há de se questionar. Ô, Léo. Agora, só um minutinho, Fael. Eu quero só questionar ali também. O América não aparece. Agora, falar que Sport tem 2,8 no Brasil e Bahia tem 2,5 é brincadeira. Não tem ninguém que torce pro Bahia fora da Bahia. Não tem ninguém que torce pro Sport fora lá de Pernambuco. Me ajuda aí. Pesquisa mais estranha do mundo. Fluminense e Botafogo eu posso até concordar. Agora, essa posição do Vasco aí, e aí você olha a disparidade, porque sempre foi uma torcida. Gente, e o Grêmio com 4,4%? E o Internacional com 2,9%. Eu não estou nem comentando sobre o Cruzeiro, porque é claro que eu discordo. Agora você olha, por exemplo, você sabe como é que é o Vasco, né, torcida pelo menos, você sabe como é que é. Ô, Léo, sem 47 mil jogos, o Galo teve a 3ª melhor média. Eu citei tantos anos assim, e tudo isso foi só porque o Galo não disputou tanto a Libertadores. O Gão, o que aconteceu com a torcida do Cruzeiro, então, de 19 para cá, que vocês não disputaram a Libertadores? Se me falar que é por causa da Série B, eu te apresento em 2006 que o Galo, na Série B, teve a melhor média de público de todas as divisões. Então, você pega de 19 para cá e esquece que dos outros anos você não participou da Libertadores e viu o Cruzeiro ser campeão de Libertadores, Supercopa, etc. É o recorte da história, gente.
Ele, pra argumentar, ele tem que fazer assim, ó, deixa eu recortar a história, não vou lembrar do antes, não, que se você lembrar do antes, fica embaçado pro meu lado, irmão. Eu tô pegando de Nossa 1959 a 2000. Não, você não pegou, porque você falou que a Supercopa dos Campeões é a Copa de não sei o que lá das quantas. Você não sabe o que é a Supercopa dos Campeões? Como é que eu vou conversar com alguém que não sabe o que é Supercopa, porque nunca jogou Supercopa? Tem como eu conversar com uma pessoa assim, não? Você tá Não tem recortando a como. Supercopa, eu estou colocando de 1959 É. a 2024. Isso aí, Fael. Parabéns, parabéns. Isso mesmo. Você pode participar também votando e opinando aqui no nosso x@alterosaesp. Resultado está correto ou você não concorda? Tem opiniões aqui no nosso chat também, com 9.000 pessoas ao vivo simultâneo no YouTube. O Alexandre Carneiro está dizendo que precisa entender que mudou o momento do clube, a torcida cresce. O Rogério Santiago está pedindo, o Vicente Peixoto está pedindo para fazer a pesquisa fora da Avenida do Contorno. E o Márcio Benedito está dizendo aqui, o Atlético não tem torcida fora de BH, até o Fael sabe disso, ué. Leopoldo Siqueira, eu faço o desafio então das escolas. Vamos nas escolas e se quiser ir para o interior também, a gente já vai ver o que está acontecendo. Inclusive em Caratinga, meus amigos falando que a torcida do Flamengo hoje passou do Cruzeiro. Já que a torcida do Cruzeiro sempre foi essa coisa que migra. Década de 80 vai para o Flamengo, nos anos 80, 90 volta para o Cruzeiro, agora voltou para o Flamengo. Coisa Ó, assim, eu rodo aí o estado inteiro e eu vou falar com você. Na grande BH, eu acho que o Atlético ganha um pouquinho. Agora, no interior, eu vejo mais cruzeirense. Então, eu acho que há uma equivalência. Não vou te cumprimentar, não, só acho que eu sou cruzeiro. Eu acho que há uma equivalência entre as torcidas. Acho que há uma equivalência entre as torcidas. A torcida do Atlético é muito grande, a do Cruzeiro também. Não sei se tem essa disparidade. Tinha que fazer uma pesquisa melhor. Dito isso, vamos aí pro... Então é isso, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo de hoje, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!